Fala pessoal, a paz do Senhor esteja com todos. Estamos dando início à nossa live de revisão e estudo, do Evangelho de Mateus. Então nesse mês nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, Então nós vamos sempre estar tendo essas revisões. Nós temos essa revisão de hoje, que é a revisão do capítulo 1, 2, 3 e 4, Então nós vamos revisar, daí nós vamos ter outra revisão no dia 7, e assim a gente vai tendo revisão periodicamente até completar o mês. É bacana que Deus deu essa direção, para o nosso líder, de ensino da nossa igreja ali, o irmão Vanderlei. Fevereiro tem 28 dias, pastor, vamos fazer um propósito então de ler o Evangelho de Mateus no comecinho de fevereiro, porque ele dá certinho 28 dias. Então tem sido uma bênção, Hoje já foi o 4º capítulo, nós temos crescido, Também temos enviado esse PDF aí, Você pode ir comentando aí como que Deus tem falado com você, nesse tempo de ensino, ou se você caiu de paraquedas aí nesse vídeo e também quer fazer parte, coloca aí, eu quero fazer parte. Nós vamos te mandar um ensino ali, o PDF, de todos os dias a gente vai mandando o PDF para você estar acompanhando. Tem algumas perguntas ali reflexivas para que a gente possa crescer também. E de tempos em tempos nós vamos ter essa live de revisão para você ver o vídeo, ou você que talvez entrou, eu descobri agora, pastor, eu me apurei e tal e não pude. Entra para revisão, aprende aqui e vamos seguir em frente. Daqui para frente você começa, que nem amanhã vai ser capítulo 5 e assim por diante. Então hoje nós vamos fazer a revisão do capítulo 1, 2, 3 e 4. Deus abençoe cada um aí que está na live aí, no vídeo. Então nós vamos tocar direto aqui, você vai comentando aí, e envia lá para os irmãos aí que não estão aí ou que não viram o vídeo, para que eles possam ver esse vídeo aí, que vai ser uma bênção na vida deles. Então Mateus 1 ali, nós vemos que fala das genealogias de Jesus. Jesus, descendente de Abraão e de Davi, é um cumprimento da promessa messiânica. Sabe, nós vemos ali, talvez você inicie ali e comece a ler ali o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Tamar, e assim você vai indo, você fala, nossa, quanto nome! Mas nós vemos ali que, o que diz no 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia são 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo são 14. Então você tem um entendimento ali, nossa, tá, e daí? Então o que diz? O que você precisa entender aqui? Para que não fique só os nomes e você entender, claro que isso é de suma importância. Depois, se você pegar de uma forma bem aprofundada, nós vemos que uma prostituta está dentro da descendência de Jesus, Raabe. Então é uma coisa bem legal que você vê que é um cumprimento de uma promessa. Jesus, ele não simplesmente veio e nasceu, mas ele é o cumprimento de uma grande promessa que eles profetizavam ali. E já a partir do 18, ele fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, Então nós vemos que Jesus Cristo, também nós falamos o nascimento de Jesus Cristo, a infância de Jesus, os magos e a busca, pelo rei verdadeiro e a fuga deles e uma proteção divina. Então nós vemos aqui que isso acontece no capítulo 1 ali. O nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivesse antes coabitado, que aqui quer dizer, sem eles ter relação, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la certamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em um sonho um anjo dizendo a José, filho de Davi, não temas receber Maria como a tua mulher, porque nela o que foi gerado foi do Espírito Santo.
Então aqui, o que acontece? O anjo vem para José e diz, ei, não tema de recebê-la por esposa, porque aquilo que foi gerado nela é do Espírito Santo. Sabe, nós vemos ali que o anjo vem trazendo esse consolo ao coração dele, até para ele não ficar pensando que Maria teve relação com outro e quis casar com ele, coisa do tipo. Nós temos que pensar nisso. Então é isso que o anjo veio trazendo, não. Creia que aquilo que está no ventre dela vem do Espírito Santo. Então ali ele teve a coragem e fez conforme aquilo que o anjo concebeu. Tanto que no 23 ele diz ali, eis que a virgem, o anjo diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu por sua mulher. Contudo, não a conheceu. Aqui nessa versão, ela diz não a conheceu, ele está querendo dizer não teve relação. Se você está lendo numa NVI ou numa versão que ele decifra esse no original, ele está querendo dizer assim, ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz, a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, ele não foi lá e teve relação enquanto ela não gerou Cristo. Então Maria sim foi virgem e tal, eles não tiveram relação, ela se manteve virgem até que Jesus nascesse. Porque depois a gente vê que ela teve outros filhos e tal, e conforme descrito nas Escrituras. Agora ali no 2, no capítulo 2, nós vemos a visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente e de Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo visto isso, alegrou-se o rei Herodes, tendo visto isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava cada um deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque está escrito, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E agora ele cita a profecia. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá a guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Então, com isto, Herodes, tendo achado secretamente os magos, inquiriu que eles falassem o tempo certo que a estrela ia aparecer. Então, aqui nós vemos o quê? O rei Herodes começou a pressionar os magos que foram levar ouro, incenso e mirra para Jesus. Eles queriam levar o presente porque eles viram no céu a estrela. Ou seja, eles conseguiram ver aquilo que a profecia estava dizendo. Tanto que quando perguntaram ali, quando foram inquiridos pelo rei Herodes, para dizer onde que estava, eles foi lá e falou que ele não falou certo na realidade, porque eles estavam com medo, né, que eles matassem o Salvador. Ali nós vemos algo profético, né? Nós vemos algo que eles não queriam que Jesus fosse, vamos dizer, acabado, aniquilado antes do tempo, porque ele tinha algo a ser cumprido. A ponto de nós vermos que o próprio rei Herodes mandou matar todas as crianças da época de Jesus, porque ele não queria que esse rei viesse. Só que mal sabia ele que não era um rei terreno, seria um rei espiritual. E aqui nós vemos a fuga para o Egito. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispõe-se ele, tomou à noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E ficou lá até a morte de Herodes. Então pense que ele ficou lá até a morte de Herodes. Até a morte de Herodes ele ficou lá
esperando com que tudo acontecesse para que se cumprisse aquilo que Deus tem para a vida deles. Então agora nós vamos ali para o capítulo 3, que fala sobre João Batista, o batismo, né, que ele tinha, o batismo de arrependimento, e o batizado de Jesus também, né, o batismo de Jesus, que está lá no capítulo 3. Então vamos lá. Diz assim. Deixa eu pôr aqui. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João Batista eram feitas de pele de camelo e ele usava um cinto de couro na sua cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aqui eu achei muito interessante esse: confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então nós vemos ali que uma pessoa, para ser batizada, ter aquele arrependimento, ela precisa confessar os seus pecados, sabe? Para que ela não venha só tomar um banho de piscina. E hoje nós vemos muitas pessoas que simplesmente só tomaram um banho de piscina e não se arrependeram genuinamente. Então nós precisamos entender isso. O próprio João Batista, ele vem e diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, nem ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha como fogo que nunca se apaga. Então nós vemos ali que João Batista ele sabia o seu lugar. Ele era um homem que também é citado na palavra, que entre os nascidos de mulher foi o maior, mas que soube dizer que ele cresça e eu diminua. Aquele que batia no peito e falava: arrependo-se, raça de víboras, né? Que se via também como um pecador, que entendia a graça de Deus. Porque ali, quando ele, né, diz que ele cresça e eu diminuo, quando eu não sou digno de desatar as sandálias, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas vai vir um após mim. Ele estava falando do mestre. Jesus, que por sinal era o seu primo, ele diz assim: ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Sabe? Então que você clame ao Espírito Santo, trazendo a aplicação aqui desse texto para nós, porque nós não estamos lendo só para conhecimento ou lendo por ler, mas eu quero aplicar essa mensagem ao seu coração, que você possa, primeiramente, se arrepender dos seus pecados, se você não conhece Jesus, ou se você precisa ainda mais dele, peça perdão, sabe? Confesse seus pecados, dê nome aos seus pecados, fala: pai, tá difícil ainda, eu vivo nesse tipo de pecado e eu quero parar com isso. Mas fale: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero essa promessa que você diz que batizaria nós com o Espírito Santo e com fogo. Então me enche com o fogo do Espírito Santo para que eu possa viver as coisas extraordinárias. E aqui nós vemos o batismo de Jesus no 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe-me assim por enquanto. Convém que assim façamos para que cumpra toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando a ele. Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Olha que maravilhoso, nós vemos ali que enquanto Jesus, né, o Jesus homem, nós temos que entender, ele veio, ele era Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 1, verso de número 1, no princípio era o verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus, ele era Deus, mas ele não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de ser humano, de homem, sabe? E foi para a cruz. Então isso mostra que eu e você podemos e devemos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe, porque Jesus, sendo homem, ele respeitou todas as etapas. Ele falou, não, eu vou provar para eles que é possível. Eu vou se encher do Espírito Santo. Então ele foi lá e foi batizado. Ele foi batizado no batismo do arrependimento, batizou na água. Só que naquele exato momento, diz que como que se pousasse uma pomba sobre ele, né, representando o Espírito Santo. Ó, quer ver aqui no Jesus Convental. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Então o Espírito de Deus descendo sobre ele. E também teve um brado de uma voz no céu, rasgando os céus, dizendo, este é meu filho amado. Então ali ele estava afirmando a identidade de Jesus, dizendo que ele era amado, que ele era o filho, que ele era o unigênito do Pai. E daí ele diz, em quem eu tenho me agradado. Então isso é maravilhoso, meus amados. E agora nós vamos para a tentação de Jesus, aqui no capítulo 4. No capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Por quem que ele foi levado? Pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Muitas das vezes você está aí dizendo, ei, eu estou sendo tentado. Às vezes você está sendo tentado pelo Espírito. Olha lá, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, às vezes, o Espírito vai te compelir a um lugar de deserto para que você seja tentado, sim. Só que nós só somos tentados nas próprias cobiças, diz a palavra. Então, que você possa entender isso e saber combater na palavra de Deus. Nós vamos ver que aqui Jesus foi tentado em muitas coisas, mas resistiu na palavra. Ele foi lá e declarou a palavra. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Diz que ele teve fome, ele era um humano, ele era um ser humano. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Então nós já vemos aqui que a primeira tentação, o inimigo, né, o diabo queria que ele o quê? Transformasse aquelas pedras em pão. E ao meu ver aqui, talvez uma das tentações mais fortes. Por quê? Porque ele queria que Jesus usasse os atributos de Deus ali, que ele deixasse de ser aquele homem e fizesse, ele podia fazer porque ele era Deus, gente. Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Só que ele se esvaziou, como eu disse, ele preferiu o ser igual a nós. Então isso é forte. Jesus, no 4, ele diz, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele foi lá e declarou a palavra sobre o inimigo. Então o diabo não desiste. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles te segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha o Senhor teu Deus à prova. Então você vê aqui que o inimigo, Jesus foi lá, transforma essas pedras em pães. E daí Jesus foi lá, nem só de pão viverá o homem, declarou a palavra. Deu inimigo astuto, porque o inimigo é astuto. Ele também usou a palavra com Jesus, falou, ei, subiu lá no pináculo do templo, um lugar muito alto, falou, se joga daqui, porque está escrito, não foi Jesus que iniciou falando a palavra, ele iniciou falando a palavra, porque está escrito aqui, ó, eles vão te guardar, ele dará ordem aos seus anjos, ele citou os salmos, dizendo, não, ó, pode se jogar, e dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra, que eles vão te guardar.
Jesus fala, mas também está escrito. Então muitas vezes o inimigo vai poder usar uma palavra distorcida sobre a tua vida e você vai declarar, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Sabe, então você vai ter que sempre ter a palavra sobre a tua vida. Por isso nós estamos se desgastando em aprender não só dos evangelhos, mas de toda a palavra, para que você possa ser como os bereanos, aquele que não se dobra, aquele que não vai pelos ventos de doutrina, aquele que sabe manusear bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Amém? E daí o inimigo não deixou Jesus em paz, não. Depois, no 8, ele diz assim, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou todos os seus reinos do mundo e o seu esplendor. Então Jesus disse, tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram o servir. Olha que maravilhoso. Ele vem e leva ele de novo no lugar alto e falou, ei, se você me adorar, tá vendo esses reinos aqui? Tá vendo tudo isso do mundo aí? Foi me dado. Basicamente ele está falando. E eu quero te entregar se você fizer uma coisinha. Se você me prostrar, se você me adorar. E Jesus diz para ele, retira-te daqui, Satanás, pois eu sei que eu só posso adorar um Deus. E só a ele eu tenho que prestar culto. Sabe, e aqui eu queria trazer outra aplicação para a tua vida, porque às vezes você está até indo na igreja, às vezes você está até realmente congregando numa igreja, você é até um crente, mas será que você está adorando o único Deus, o verdadeiro Deus? Será que você não tem se rendido às coisas desse mundo? Será que o teu coração não está nas coisas desse mundo? Porque Deus ele não quer 99%, ele quer os 100% de você, porque só ele merece o 100%. Ele precisa da tua adoração e não as outras coisas. E às vezes você tem adorado outras coisas no lugar dele. E a Bíblia diz que depois, então o diabo o deixou quando ele declarou e disse a palavra novamente. E os anjos o vieram servir. Então imagine que maravilhoso você poder ser servido pelos anjos, sabendo que existem anjos ministradores ao nosso favor, que realmente ele dará ordem aos anjos, como o inimigo acabou de citar a palavra para o próprio Jesus. Só que nós não podemos tentar. Eles estão ali para alguma causa, para nos servir, só que não são gênios da lâmpada, nem Deus, para que ele possa fazer tudo o que você quer. Por mais que ele disse que se você orar no nome de Jesus, ele te dará as coisas, você precisa entender que Deus está no controle, ele não vai errar. E agora aqui nós vemos ali, Jesus começa a pregar. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi para Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Natafale, para cumprir o que fora dito ao profeta Isaías. Da terra de Zebulon, da terra de Natafale, caminho ao mar, além do Jordão, da Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre o que vivia na terra, sombra do mar, raiou a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Você vê que maravilhoso, e você vai ver no decorrer de toda a Bíblia, ali, do todo o Novo Testamento, Jesus cumprindo tudo o que precisava cumprir. Sabe, e aconteceu aquilo para que se cumprisse aquilo, e fez aquilo para que se cumprisse aquilo. Jesus, ele estava atento em cumprir tudo o que estava na Escritura. E é maravilhoso a gente ver isso. E agora, né, Jesus, no 23, Jesus começa a chamar, né, o seu povo ali. A partir do 18, fala a verdade ali. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes sobre o mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Imagine que maravilhoso. Jesus, além de te chamar, ele usou a tua profissão para dizer, você pesca, mas você vai ser um pescador de homens. Ou seja,
você vai fazer com aquilo que eu tenho te dado como um talento, né? A tua profissão ali, para que você possa ser usado para o meu reino. E aqui eu trago para vocês, assim como eu sou um cabeleireiro, como eu estou ali lidando com pessoas, cuidando da autoestima das pessoas, Deus já falou comigo. Você vai começar a mudar a vida das pessoas com a vida eterna, com a palavra que traz cura, que traz salvação. Sabe, eu mexo com, como diz o pessoal, a vaidade do povo. O povo quer estar bonito, o povo está ali querendo arrumar, às vezes, uma autoestima. Mas o vazio que às vezes ela tem dentro dela é só Jesus que preenche. Hoje eu consigo arrumar o cabelo dela, sim, trazer, porque nós precisamos estar alinhados, bonitos ali, alegres. Mas a paz que o mundo não pode dar, Jesus pode. Sabe, então hoje eu consigo, além de arrumar o externo, ajudar as pessoas, e até aqui, né, o pastor Maromba, ajudar nas dicas aí da pessoa ter uma vida saudável. A gente pode entregar a palavra que tem a vida eterna. Assim como ele falou ali para os 2 irmãos, ei, eu tenho para vocês, vocês vão ser pescadores de homens. Ele está falando para mim e para você, qual é a tua profissão? Eu não sei qual é a tua profissão. Mas eu sei que ele pode dizer para você, assim como ele disse para ele que seriam pescadores de homens, você pode usar a tua profissão para transformar a vida. Porque nós temos a palavra que traz transformação, a palavra que tem vida eterna. E é isso que ele está dizendo para nós ali. Jesus foi para toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre que ele espalhava por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Então nós vemos ali que Jesus já começou seu ministério, chamou a galera, mas começou a pregar, ensinar, curar as pessoas. Então ali nós finalizamos aqui dizendo que, no final do 4, que você pode trazer as pessoas que Jesus vai curar. Sabe, continue crendo que o mesmo Jesus, lá de 2000 anos atrás, que umas pessoas até não conseguem acreditar, ele continua fazendo milagre, tem ousadia, sabe? Impõe as mãos sobre as pessoas, orem por ela que você vai ver muito milagre, sabe? Em nome de Jesus eu quero deixar para que você tenha essa ousadia, essa fé, para que as coisas aconteçam na tua vida. Amém? Então, esse foi o nosso estudo aí. Deus abençoe cada um que está comentando aí. Continue comentando. Que Deus abençoe a tua vida. Né? Envie já esse vídeo para as pessoas, o link aí, para que elas possam estar acompanhando conosco. E se você, mais uma vez, caiu de paraquedas, participe do plano. Agora você passou a revisão, comece amanhã, Mateus 5, né? Amanhã não, talvez você veja esse vídeo bem depois, mas dia 5 de fevereiro, né? A gente vai iniciar com Mateus 5, depois no dia 6, Mateus 6, e nós vamos estar aprendendo da palavra e se aprofundando. Diga, eu quero mais, eu quero um PDF, me manda o estudo aí, que nós vamos pegar o teu número e mandar o estudo dia a dia, colocamos você no nosso grupo da igreja, para que você tenha um crescimento. Aqui na Eucana São José, sua igreja, sua casa. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Até o próximo.